Vamos falar do Botafogo? O Botafogo ficou no empate com o Cuiabá 0-0 no estádio Newton Santos e a vantagem, que era de 6 pontos na liderança, caiu para 4. A vantagem do Botafogo caiu de 6 para 4 pontos para o Palmeiras, hein? Palmeiras que fez o dever de casa e venceu o Grêmio por 1-0, o jogo que você acompanhou aqui na Jovem Pan. Vampeta. Já tem muita gente falando de pipocada do Botafogo, hein? Não é um bicho pequeno. Resultado inadmissível mesmo, Vampiro? Você acha que é normal do campeonato ter essa oscilação? Estava falando aqui com o Kaique, né? Na temporada de 2023, nessa altura, na mesma rodada, o Botafogo estava perdendo a liderança. Foi a última vez que na rodada 33ª, ele perde a liderança pro Palmeiras, né? Então esse ano está na vantagem, está com 4 pontos. Não é para uma calamidade, mas é porque o Cuiabá que está na zona de rebaixamento. Mas o Botafogo ainda continua com uma gordura boa, né? É mais uma rodada que se passa. Ele tem 4 pontos. Se ele chegar no jogo contra o Palmeiras com 4 pontos de frente, gente, o Palmeiras também tem que ganhar. Tem que ganhar dele. E não vamos esquecer que foi o Botafogo que eliminou o Palmeiras da Libertadores. Tem que vencer o Botafogo. O tropeço vai ter. Ontem você viu que ontem foi um bombardeio que o Palmeiras deu, de fato, ontem. Né? O Palmeiras jogou muito mais do que o Grêmio. Mas tem uma caminhada. Próxima rodada do Brasileiro. Palmeiras vai à Bahia, enfrentar o Bahia, que está sonhando com o Libertadores. Torcida cobrando. E sem Estevão. E sem Estevão. Palmeiras sem Estevão. É uma luta, né? E o Botafogo vai a Minas enfrentar o Atlético Mineiro, que daqui a 2 semanas estarão fazendo a final. Tem jogos duros aí, não vai ser moleza. A moleza que teve foi o ano passado, ter 16 pontos de frente e não ganhou. Mas na temporada agora, se você pegar, mesmo com esse tropeço de hoje diante do Cuiabá, é 4 pontos. Na temporada passada não tinha nem esses 4 pontos. Estava em número de pontos iguais, né? É isso mesmo. Na temporada passada, na 33ª rodada, ao final dela, estavam empatados em ponto. E na 34ª foi a primeira que o Palmeiras assumiu a liderança. Só que é o Botafogo, todo mundo fica temeroso, tudo pelos 16 pontos. Mas o Botafogo tem uma equipe hoje que tem um banco melhor, tudo. O Cuiabá, ele tira pontos também aí. O Cuiabá nunca caiu. Desde quando subiu, em qualquer divisão, ele nunca caiu. Né? Jogo, mas continua com a vantagem, uma gordura de 4 pontos. E o Botafogo hoje empatou com o Cuiabá e puxando alguns jogos mais recentes. Empatou com o Criciúma, 1-1, também jogando em casa. O Botafogo vence o Bragantino com um gol marcado aos 41 minutos da segunda etapa, o gol do Gregory. Contra o Vasco sobrou. Mas das últimas 4 rodadas, pelo menos em 3, o Botafogo deu um susto ou deixou de pontuar? Então, mas ele tá à frente do Palmeiras, sinal que o Palmeiras também fez merda, né? Empatou com alguém, perdeu de alguém, porque ele tá com 4 pontos de frente. Com tudo isso que tá falando, é que Palmeiras e Flamengo e Atlético Mineiro, que eles eram os favoritos, ficaram pra trás. Quem, de repente, pode aí também estar quietinho ali, querer buscar alguma coisa, a depender é o Fortaleza. Que chega ali também, fica 5 pontos, né? Se o Palmeiras ficar 4, o Fortaleza fica 5. Fica 5 pontos. E é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza enfrenta o Vasco agora, né? Tá invicto como mandante, né? Tá invicto na condição de mandante o Fortaleza. Inclusive o Corinthians, já que a gente tá aqui no jogo comando, é o Corinthians aqui. O Corinthians chegou a vencer o Fortaleza, mas pela Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o Fortaleza é o melhor mandante e está invicto na condição de mandante, Kaique Lima. Exatamente, até para passar os números, o Fortaleza jogou 16 partidas como mandante nesse Campeonato Brasileiro. 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates. Apenas 8 gols sofridos, então, quando joga em casa, metade dessas partidas não toma gol e praticamente em todas elas não é derrotado. Peraí, olhando a tabela, né? A gente tem tempo aqui até às 20 horas. Se você pegar... Porra, tempo pra caralho. Imagina se não tivesse. Se você pegar a tabela aí, pra próxima rodada, vamos supor que é jogo duro. O Botafogo vai enfrentar o Atlético Mineiro lá em Minas e o Palmeiras vai pegar o Bahia. A depender do que o Fortaleza faça hoje, do jeito que tá aí os números em casa, se ele ganha, eu não sei quem que ele pega na próxima rodada. Se você botar aí que há a possibilidade de o Botafogo tropeçar contra o Atlético Mineiro. Fluminense, Van. Fortaleza pega o Fluminense. Aonde? Fora. Então, olha só o que pode dar nesse campeonato ainda. Fluminense aí com temor,
com todos os problemas que tem lá, não é possível o Fortaleza chegar no Maracanã e ganhar. Corre por fora, sem risco nenhum. Ninguém tá falando nada. A pressão tá em cima do Palmeiras e do Botafogo na próxima rodada. Não que, assim, não exista pressão por lá, porque a gente já viu o Vojvoda ser pressionado em muitos momentos aí, mesmo com esse trabalho bom dele à frente do Fortaleza, longevo. Maravilhoso. Mas, assim, eu entendo aquilo que o Vampeta quis dizer, né? Tá todo mundo focando em Palmeiras e Botafogo, de repente o Fortaleza vai alcançando pontos. E olha como o campeonato tá de maluco. Você pega hoje o Corinthians ultrapassou o Atlético Mineiro, mesmo o Atlético Mineiro tem jogo a menos. O Atlético Mineiro que tem uma final amanhã, depois tem uma final contra o Botafogo na Libertadores. É capaz de o Atlético Mineiro ficar de fora de tudo e o Corinthians, que estava aí na zona de rebaixamento, capaz de ir para uma pré-Libertadores e o Galo ficar de fora. O Galo com 2 finais. Vai ter que ralar o Atlético Mineiro também, hein? Mas o detalhe é o seguinte, o Vampeta destacou e a gente tem que respeitar mesmo essa vantagem do Botafogo de 4 pontos, porque ainda em disputa são 15 pontos no campeonato e uma vantagem de 4. De 15 pontos que os times ainda vão brigar, o Botafogo tem uma vantagem de 4 pontos. Kaique Lima. E a pessoa, se for cabeça a cabeça ali e tal, aí naquela rodada que vai enfrentar Palmeiras e Botafogo, o Fortaleza tiver 2 pontos deles, na rodada eles empatam, o Fortaleza ganha, vai pra última rodada. Caramba. Só depender de si pra ser campeão. E nessa rodada, Vamp, vai ser Fortaleza e Vitória no Barradão. Então não é uma opção completamente não plausível. Um dado que eu achei interessante, que eu tava dando uma olhada aqui, embora o Botafogo tenha tropeçado nessa partida dentro de casa contra a equipe do Cuiabá, o Botafogo hoje chegou à 11ª rodada de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras estava vindo numa grande sequência de invencibilidade até perder para a equipe do Corinthians lá em Itaquera. Agora o Botafogo chega com 11 partidas de invencibilidade para a próxima rodada, que vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Então, assim, a última derrota do Fogão no Campeonato Brasileiro foi justamente diante do Juventude, nas vésperas do jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, ou seja, poupou os jogadores para que jogasse na Copa Libertadores. Agora o Botafogo com a invencibilidade e chegando no momento mais importante do campeonato, né, Pedro? E vai ter o confronto direto Palmeiras e Botafogo na 36ª rodada. Dependendo do que acontecer até lá, pode ser bom negócio pro Botafogo jogar pelo empate aqui em São Paulo. Dependendo do que acontecer, pode ser um baita negócio pro Botafogo jogar pelo empate. Não digo nem pela vitória, pelo empate, jogando aqui em São Paulo contra o Palmeiras. Pedro, e diga lá, Vitor Boni. Só um detalhe sobre o Botafogo também, sobre essa sequência recente. Eu concordo com o Vamp, acho que o empate não é um motivo de calamidade, não é motivo para crise nesse momento. O Botafogo ainda tem uma vantagem bastante relevante de 4 pontos, né? São poucos jogos faltando e 4 pontos, pelo menos uma rodada ali de vantagem, se a gente colocar nesses termos. Mas você trouxe também a sequência recente do Botafogo, empates com Criciúma e com Cuiabá jogando dentro de casa e sofrimento com o Bragantino, que vem numa queda vertiginosa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o fator emocional, por mais que o Botafogo seja um time diferente hoje, com jogadores diferentes, o peso que o clube carrega pelo que aconteceu no ano passado ainda existe. E acho que o fator emocional pode ser decisivo, sim, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E a gente viu o técnico Arthur Jorge ficar irritado quando o nosso ex-companheiro de Jovem Pan, o Kaique Silva, perguntou sobre o momento do ano passado, sobre o que aconteceu na temporada passada e como isso influenciava o Botafogo de 2024. Ele ficou irritado. Falou que ano passado era ano passado, que não tinha nada a ver. Então, não sei se não tem nada a ver não, viu, Arthur Jorge? Porque sofrer contra Criciúma em casa, contra Cuiabá em casa e contra um Bragantino que vem muito fragilizado e com o Botafogo disputando o título, jogos como esse, para um time que disputa títulos, os 3 pontos são essenciais. E o Botafogo já demonstrou estar deixando a desejar contra esses adversários mais frágeis. Então, assim, não sei se é motivo, uma pergunta como essa é motivo para tanta irritação do Arthur Jorge não, viu? E, inclusive, Pedro e Boni, embora, obviamente, o Botafogo tenha uma vantagem um tanto quanto confortável no Campeonato Brasileiro, chegando à parte final, o Botafogo ele joga com o Palmeiras e na rodada seguinte ele pega o Internacional no Beira-Rio, só que o Internacional são 14 rodadas, não são corridas, porque tem as partidas que foram adiadas por conta da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas ainda assim são 14 rodadas ao todo que o Internacional não perde no Campeonato Brasileiro. Então é uma partida que também se desenha um cenário de uma partida contra o Palmeiras lá na casa do Verdão, que se perder
fica 1 ponto de vantagem e aí o Botafogo tem um jogo extremamente difícil. É claro que o Palmeiras também não vai pegar qualquer equipe nessa mesma rodada, porque vai ter jogo complicado contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão, mas ainda assim é uma circunstância que deve ser levada em consideração, porque o Internacional vem bem e o Botafogo precisa desses pontos. Ah, com certeza. Vai dar ainda mais emoção, hein? O Botafogo podia fechar essa rodada ainda com 6 pontos de vantagem, tem 4 de vantagem para o Palmeiras, dependendo do que acontecer no jogo do Fortaleza. O Fortaleza também fica a 5 pontos do Botafogo, então o campeonato continua com aquela emoção. Até em cima disso, Vampeta, se você tivesse que apostar hoje, quem vai ser o campeão brasileiro? Botafogo. Se ainda é Botafogo. Até a morte. Ó, e também fica aqui o exercício, ó. Você acha que o Botafogo vai terminar o ano campeão brasileiro e da Libertadores, campeão brasileiro e vice da Libertadores, campeão da Libertadores, mas sem o título brasileiro ou sem nenhum título, Vampeta? Existem essas 4 possibilidades na mesa do Botafogo. Campeão brasileiro e aí da Libertadores, aí seja o que Deus quiser, porque eu gosto do Atlético Mineiro. Olha, eu acho que o Botafogo vai vencer o Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores, que é complicado, né? Jogo único. É um jogo só. Do outro lado você tem Hulk, tem Scarpa. Tem jogadores decisivos dos dois lados. Daverson. Você tem aqui, fez gol em final de Libertadores. Você tem. É muito complicado. Mas pro brasileiro, o Botafogo 100% campeão. Pra mim, Botafogo campeão brasileiro e Botafogo vice da Libertadores. Tô achando que o Atlético Mineiro vai levar, hein? Tô achando. Vitor Boni. Olha, eu acho que o Botafogo ainda leva as duas. Eu colocando todo mundo na fogueira aqui. Vai lá, Boni. Não, eu acho que o Botafogo ainda tem o melhor futebol, né? Se a gente comparar, óbvio que dentro dos 90 minutos de uma final de Copa Libertadores, muita coisa pode acontecer, mas entre o que vem apresentando nessa temporada, especialmente nessa reta final de temporada, eu acho que o Botafogo ainda tem o melhor futebol em relação ao Atlético Mineiro. E por isso eu acredito que vai levar o título da Copa Libertadores. Mas é isso, é um clube que viveu uma decepção muito grande na temporada passada. E a gente sabe que isso acontece, que isso vai levando para as gerações seguintes, para os anos seguintes, para as temporadas seguintes. O São Paulo passou 10 anos carregando pesos de um jejum que outros jogadores começaram, que outros elencos começaram, outros técnicos. E isso acabava influenciando no ano do clube. Então, assim, acho que o fator emocional tem que ser olhado, sim, com muito carinho. Mas por futebol, para mim, o Botafogo tem condições totais de conquistar tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Libertadores da América. Ô, Boni, você sabe que nesse plantel do Botafogo, em relação ao ano passado, só tem de titular... Sim, mudou praticamente todo mundo. mundo. Só tem o Marlon Freitas, né? O resto tudo, só o Marlon Freitas de titular do time. O Adrielson foi repatriado agora, mas você vê que o Tiquinho Soares não é titular. O time do Botafogo todo... Tietê é banco também. Só tem o Marlon Freitas de titular. Mudou Os muito. outros 10 mudou tudo. E contratou o Luiz Henrique, contratou o Almada. Não, mudou todo mundo. E reforçou o time. Ficou um time melhor. Só que eu digo, por Júnior exemplo... Santos machucou. Júnior Santos, inclusive, jogou hoje, hein? Júnior Santos saiu do banco de reservas. Entrou no segundo tempo. Mas, assim, a base do ano passado, basicamente, hoje é o banco do Botafogo, vai. Mas a gente sabe que um contexto do clube não é só o jogador que viveu uma situação que vai carregar esse peso. Eu uso o São Paulo porque passou uma década em jejum, né? E os jogadores que começaram esses anos sem títulos, em 2013... não eram os mesmos de, por exemplo, 2018, 2020, que o São Paulo chegou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e perdeu força. E esses elencos, que não tinham nada a ver com os primeiros anos de jejum do São Paulo, também sofreram com o peso de um período longo sem títulos. Então, é um peso que o clube carrega, não só os jogadores que estavam presentes. Pelo menos é o modo que eu vejo, né? Eu acho que isso pode influenciar, por isso tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho perigoso esse discurso do Arthur Jorge de simplesmente, o ano passado foi o ano passado, nós não temos nada a ver com isso. Eu acho que o clube é quem sofre, né? O clube é maior do que os indivíduos. Então, é algo que tem que ser olhado com carinho, com cuidado, para ver o que aconteceu de erro nos anos passados, o que aconteceu de erro nas temporadas anteriores, mais especificamente na temporada de 2023, para evitar que isso aconteça novamente e aí sim o Botafogo conseguir confirmar esses títulos de Campeonato Brasileiro e de Copa Libertadores, quem sabe levando essas 2 taças. Pois é, o Botafogo é aquilo. Só vai tirar, digamos assim, essa zica, se é que a gente pode chamar dessa forma,
que é azarado, que não ganha, não sei o quê. Quando ganhar. A gente viu isso com alguns técnicos. O Fernando Diniz, de maneira mais recente, que o Fernando Diniz também tinha isso. Porque o Diniz é azarado, nunca vai ganhar. O Diniz ganhou a Libertadores e, enfim, saiu essa alcunha, enfim, acabou, de alguma forma, se desgarrando, né? Disso. O Cuca lá atrás e outros técnicos, a gente vê muito isso com técnicos principalmente, e eu acho que o Botafogo também vai encerrar isso a partir do momento que ganhar. E tem 2 taças em jogo. Tem a Libertadores e tem a do Campeonato Brasileiro. Mas hoje o Botafogo vacilou, Kaique Lima, porque o Botafogo, líder do campeonato, não conseguiu derrotar em casa, onde é muito forte, jogando lá no estádio Newton Santos, o vice-lanterna da competição, Cuiabá. Então você acredita, Kaique Lima, que o Botafogo será o campeão brasileiro, mas não vai vencer a Libertadores? O Botafogo vai vencer os 2 títulos ou o Botafogo não vai ganhar nenhum dos 2 títulos? Pedro, eu particularmente acredito que o Botafogo ainda assim vai conquistar as 2 competições. É claro que é difícil, é claro que o Atlético Mineiro é uma equipe que sabe jogar essas partidas que são basicamente um duelo único, né? São 90 minutos que pode decidir basicamente toda uma competição. O Botafogo é inegável para todo mundo que tem acompanhado a performance da equipe do Arthur Jorge, que joga melhor hoje, está mais encaixada, até mesmo a forma como o Atlético Mineiro, embora tenha avançado as 2 finais, também tenha dado uma patinada ali, questão de mudança de sistema do Gabriel Milito, oscilações de Hulk em momento decisivo, mesma coisa com o Gustavo Scarpa, que na minha opinião não tem sido melhor aproveitado dentro do esquema de jogo do argentino, porque é um meio-campista que sempre atuou com muita liberdade para poder criar jogadas. E agora ele fica muito preso a uma lateral do campo e basicamente fica com uma zona muito congestionada para ele conseguir criar alguma coisa. Sempre precisa ficar trazendo para dentro para criar qualquer tipo de jogada no Atlético Mineiro. Então, assim, é uma preferência minha que eu vejo que ele não está sendo bem utilizado. Então, eu vejo o Botafogo, ainda assim, por mais que esses 4 pontos eles sejam para ligar um alerta, mas ainda assim são 4 pontos que são uma vantagem confortável para a equipe do Palmeiras. Ele vai jogar na casa do Palmeiras. O Palmeiras precisando vencer, o Palmeiras também pressionado. O Palmeiras venceu ontem a equipe do Grêmio pelo placar de 1-0, só que para quem esteve lá no estádio, no intervalo, vaias. O Guilherme Nápoles chegou a trazer ao decorrer da transmissão vaias também para Felipe Anderson, vaias em substituições. Abel Ferreira, que havia sido questionado por alguma parte de torcedores também nas últimas rodadas, questão do Palmeiras que teve muitos dias de descanso para enfrentar o Corinthians. O Corinthians jogou em Cuiabá, depois jogou na Argentina contra o Racing, jogou contra o Palmeiras em Itaquera e ainda assim para muitos torcedores viu um Palmeiras abaixo ali. Então eu vejo o Botafogo nesse momento numa circunstância muito favorável para que ele conquiste as 2 competições, por mais que, é claro, não dê para cravar esses tipos de circunstância. Eu tava vendo aqui a questão do que é a tabela do Campeonato Brasileiro no segundo turno, porque eu até cheguei a mostrar pro Vampeta aqui que o Botafogo, desde 2019, não venceu a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro jogando como mandante. Mas ainda assim é um Cuiabá que no segundo turno são apenas 11 pontos conquistados em 14 jogos, é o 18º colocado. Teve aquela partida que acabou vencendo a equipe do São Paulo, mas patina demais no Campeonato Brasileiro, será uma das equipes que vai acabar sendo rebaixadas, e esses são os pontos que, jogando dentro de casa, você não pode perder. É claro que o Botafogo tem uma grande sequência de invencibilidade que a gente chegou a trazer aqui, 11 partidas, 7 vitórias, 6 empates, mas ainda assim... errei a conta. 6 vitórias, 5 empates, mas ainda assim é uma circunstância de um Botafogo que, nesses momentos, ele precisa capitalizar. Ele não pode pegar essas equipes dentro de casa e patinar dessa forma, porque, no final das contas, não é só a questão do baixo de ânimo, de moral do Botafogo. É um ganho também pro Palmeiras, que tá do outro lado, e ele vê que seu rival tá no momento mais importante novamente, dando uma brecha para que volte a acreditar. Por mais que o Palmeiras também tenha muitos problemas que precisam ser solucionados pelo Abel Ferreira.